Olá, crianças, bom dia. Hoje são 27 de outubro e nós vamos começar a estudar as frações aqui no livro de matemática, tá? Eu vou falando sempre, aos poucos, para que vocês possam ir compreendendo, certo? Então, as frações, crianças, são um campo da matemática muito utilizado no nosso dia a dia. E elas significam uma divisão, tá? Ou também podem significar a parte de um todo. Por exemplo, na nossa casa, ela tem várias divisões, não é isso? A nossa casa tem várias divisões. Ela tem sala, ela tem quarto, ela tem cozinha, tem banheiro. Então, por exemplo, o banheiro da nossa casa, certo? O banheiro da nossa casa, ele é uma fração da nossa casa todinha. Por quê, professor? Porque o banheiro da nossa casa é uma parte de toda a nossa casa. Ou seja, é um pedaço do todo, do conjunto inteiro, da casa inteira, o banheiro é uma parte. E essa parte em matemática é chamada de fração, tá bom? Então, esses números aqui, por exemplo, são frações. Ó. As frações são muito utilizadas em receitas. Por exemplo, aqui eu tenho a receita de um bolo de laranja. E eu tenho esses números aqui que significam uma fração, tá? Muito difícil de serem lidas, mas eu vou ler logo para vocês de início, tá? Essa fração aí é 2 inteiros e 3 quartos. 2 inteiros e 3 quartos. Aqui, 1 inteiro e 1 meio, certo? Mas vamos agora para a página seguinte. As frações são usadas em muitas situações do dia a dia. Um exemplo é na elaboração de receitas culinárias, como você viu lá. Nesta unidade, vamos retomar o estudo das frações e aprender mais sobre elas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e responda às questões a seguir. Olha só. O que significa 1 sobre 2? Vou ler para vocês direitinho isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui, criança, significa 1 inteiro e 1 meio. Esse 1 todinho aqui, eu chamo ele de 1 inteiro. E esse 1 sobre 2, eu chamo de 1 meio. Então, o que significa 1 inteiro e 1 meio da colher de chá? É isso aqui, ó. Olha só. Representei aqui de novo, ó. 1 inteiro e 1 meio, certo? Imagine 2 colheres, criança. 2 colheres. Esse aqui é 1 inteiro, ou seja, é como se eu colocasse a farinha todinha na colher aqui, ó. Uma colher inteira, ó. 1 inteiro, certo? E isso aqui significa 1 meio. 1 meio, certo? Quer dizer, aqui eu vou colocar só a farinha somente na metade da colher, ó. Olha, representei em forma de desenho essa fração. 1 inteiro e 1 meio, quer dizer que é uma colher inteira e outra colher pela metade, certo? Ó, uma colher inteira e mais meia colher, certo? 1 inteiro e 1 meio, porque isso aqui eu leio 1 meio. Toda vez que você vê o 1 em cima e o 2 embaixo, você já sabe, é 1 meio e significa metade. Por isso que eu só pintei a metade da outra colher. Esse aqui é uma colher inteira, então eu pintei toda porque é como se a colher todinha recebesse a farinha. Então, o que que isso significa, certo? Significa uma colher e meia de chá. Entenderam? Ó, 1 inteiro, uma colher inteira, e mais uma colher pela metade, 1 meio, certo? Como se obtém, olha como é que eu vou ler isso aqui, presta atenção. O 3 está em cima e o 4 está embaixo, não é isso? Eu leio assim, criança, ó, 3 quartos, certo? Então, como se obtém 3 quartos de uma xícara de farinha, certo? Quer dizer, criança, ó, 3 quartos de uma xícara de farinha é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou desenhar isso aqui como se fosse a xícara, certo? É como se fosse a xícara. Eu vou dividir essa xícara em 4 pedaços. Certo? Olha aqui, ó. Por que, professor, em 4 pedacinhos? Por causa desse 4 aqui, certo? E eu vou usar quantos pedaços aqui do chá da farinha que está dentro da xícara? Eu vou usar 3. Sim, tem 4 e eu vou usar 3. Porque é 3 quartos. Certo? Então, se tem 4, eu vou usar 3 desses 4.
Olha aí, ó. Percebo? Então, 3/4 é isso aqui, ó. Ou seja, a xícara está dividida em 4 partes e eu estou utilizando 3 dessas partes. 200 gramas representam 1/3. Olha como eu estou lendo isso aqui, ó. 200 gramas representam 1/3, 1/4 ou 1/5 de 1 quilograma. Então, 200 gramas representam 1/3, 1/4 ou 1/5 de 1 quilograma. Esquematizei aqui, ó. 200 gramas representam 1/3, 1/4 ou 1/5 de 1 quilo. Primeiro eu tenho que entender o seguinte, ó. 1 quilo tem 1000 gramas. Certo? 1 quilo de qualquer coisa, criança. 1 quilo de açúcar tem 1000 gramas. 1 quilo de farinha tem 1000 gramas, tá bom? Então, 1000 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. Eu vou pegar o 1000 e vou dividir por 200. Olha aqui, ó. 1000 e vou dividir por 200. Professor, esses números estão muito altos. Muito simples, ó. Criança, eu tenho quantos zeros aqui? Tenho 2, professor, aqui no divisor. Então, eu cortei eles 2 e vou cortar 2 aqui também, ó. Ficou agora o quê, professor? Ficou isso aqui, ó. Ficou 10, certo? Porque eu cortei os 2 zeros. Ficou 10 dividido por 2. Criança, eu tenho 10, eu divido para 2, eu tenho 10 bombons e divido para 2 crianças. Eu vou ficar com 5, não é isso? 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0, 0. Pronto, a resposta é 5. Então, qual é a resposta? 1/5. 1/5. Então, criança, ó, as 200 gramas, elas são 1/5 de 1 quilo, tá? 200 gramas representam 1/5 de 1 quilo, certo? Então, isso aqui é só de um balão, ó. Pronto. Próximo. Depois de pronto, o bolo de laranja será dividido em 10 fatias iguais. Que fração indica cada uma das fatias? Como se lê essa fração? Olha, imagina que isso aqui é o bolo, criança, ó. E diz que vai ser dividido em quantas fatias? Em 10. Então, eu peguei e dividi em 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Aí diz, ó. Que fração indica cada fatia, ó? Uma fatia, ó. Se eu vou comer uma fatia aqui desse bolo, ó. Pronto. Que é o bolo todinho, eu vou comer só essa fatia aqui. Como é que eu chamo essa fatia na fração? Como é que eu represento, ó? Quantas partes do bolo tem, né? Quantas partes o bolo tem? Tem 10 pedaços, professor. Vou colocar o 10 embaixo. Por quê? Porque o bolo tem 10 pedaços. E quantos pedaços eu vou comer? Só um. Pronto. Como é que eu leio isso aqui? Olha como é que eu vou escrever isso aqui, ó. 1/10. 1/10. Por quê? Porque o bolo tem 10 pedaços e eu vou comer só um. Bom? Converse com os colegas sobre mais essas questões. Isso aqui é bem complicado. Fala de porcentagem, mas depois vocês vão aprender um pouquinho. O importante é vocês irem pegando as ideias a partir de agora, tá bom? Então, 50%. Olha como eu vou ler, ó. 50%. Esse símbolo aqui é por cento, ou seja, é uma parte de 100, tá bom? Por isso que eu chamo 50%. 50%, 20%, 100%, 25%. Qual dessas porcentagens corresponde a cada expressão dos quadros, tá? Inteiro ou total, metade, metade da metade, quinta parte, tá? Então, vamos observar o seguinte, criança, ó. Isso aqui tudo, ó, esse quadro tudinho aqui, eu vou colocar aqui de vermelho para vocês entenderem. Esse quadrinho todinho, ele é 100%. Certo? É 100%.
E 50% é o que então, crianças? Olha, se isso aqui tudinho é 100%, é porque 50% é a metade. Certo? Então, 50% é a metade. Isso aqui tudo é 100%. A metade é 50%. Então, metade, olha aqui, ó. Metade. Metade é 50%. Você coloca no seu caderno. Agora, 20%. 20%, olha só, criança. Ó, eu peguei aqui. Isso aqui tudinho é 100%, ó. Se isso aqui tudinho é 100%, cada pedacinho é 20, ó. 20, certo? 40, 60, 80, 100. Então, eu vou pintar só um pedacinho aqui, ó. Olha aí, ó. Certo? E vou fazer uma pequena fração para vocês entenderem, ó. Quantas partes eu pintei? Uma. Quantas partes tem no total essa fração aqui? Tem quantos pedacinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui eu chamo de 1/5. Aí. 1/5. Então, 20% é o quê? A quinta parte. 20%. Agora, 100%. Isso aqui tudo é 100%, criança. Ó. 100%. Isso aqui tudo. Então, eu vou pintar tudo. Isso aqui tudo é 100%. Ó. É o todo. Tudo isso aqui é 100%. Eu nem dividi, ó. Certo? Então, isso aqui tudo inteiro, ó. Isso aqui tá inteiro, ó. Nem dividi. Então, qual é a resposta para o 100%? 100% é para onde? 100% é para cá. Inteiro ou total. 100%. Você coloca na sua atividade. E 25%, criança, olha só. 25% é isso aqui, ó. É o 100 todinho, ó. Isso aqui tudo é 100, certo? E eu dividi em 4 pedacinhos, ó. Então, aqui cada um é 25, ó. 25 mais 25 é 50, mais 25 é 75, mais 25 é 100%, porque tudo isso aqui é 100%. Então, o 25 aqui vai ser o quê, criança? O 25 vai ser a metade da metade. Por quê? Porque 25 é a metade de 50 e 50 é a metade de 100. Então, aqui é 25%. Explico mais uma vez, ó. 25% é a metade de 50%. E 50% é a metade de 100%. E o 100% é o total, é tudo, ó. 100% é sempre tudo, certo? Letra B. Pedro tinha R$ 20 e gastou 50% dessa quantia na compra de um lanche. Quanto ele gastou e quanto ele ainda ficou? Criança, ele tinha R$ 20. Se ele gastou 50%, ele gastou o quê? Ó, 50% é o quê, criança? Ó, é a metade. Então, se ele tinha R$ 20 e ele gastou a metade, ele tem quantos reais? Ele gastou quanto? E ele ficou com quanto ainda? Olha só, ó. Ele tinha R$ 20 e ele gastou 50%. 50% é o quê? 50% é a metade de 100, certo? Do total. Então, se ele tinha R$ 20 e gastou a metade, porque se ele gastou 50%, ele gastou a metade. Então, se ele gastou a metade, ele gastou quanto? E ficou com quanto? Essa daqui é muito simples. Letra C. Ao girar um clipe nesta roleta, em qual cor há mais chance de ele parar? Criança, ó, se eu pegar um clipe aqui e for girar, ó, nessa roleta aqui, em qual cor que ele vai parar? Qual é a cor que vocês acham que ele pode parar? Que ele tem mais chance para parar? Coloque o nome da cor, tá bom? Boa atividade.